Olá, meus amores, eu sou Lu Fernandes, terapeuta mágica, e tô aqui hoje para falar dos nossos olhos maravilhosos, dos nossos olhos mágicos, né? Que são os olhos essenciais, né? Hoje nós vamos falar sobre a diferença, né, entre os óleos essenciais e os óleos sintéticos, né? E quais são os benefícios que os óleos essenciais, né, reforçando, trazem para a nossa vida, né, o porquê dessa diferença e o porquê que a gente tem dentro dessa medicina curas tão maravilhosas, tão especiais. Vamos lá? Bom, falando um pouco, né, dos óleos essenciais, lembrando, os óleos essenciais são óleos extraídos 100% das plantas da natureza, né? Eles podem ser extraídos de plantas, de flores, de cascas, de raízes, né? Os óleos sintéticos, eles são produzidos em laboratório pelo homem, né, através de processos químicos. E os óleos sintéticos, eles, de fato, são produzidos tentando copiar, né, entre aspas, ao aroma e até um pouco da propriedade dos óleos essenciais. Mas nós vamos entender o porquê que os óleos sintéticos não nos trazem, né, as mesmas propriedades e os mesmos direcionamentos de um óleo essencial, tá? As plantas, de uma forma geral, elas metabolizam, elas produzem, né, os óleos essenciais através do sol, através da sua fotossíntese, né? Para lidar, e assim, e o porquê que os óleos essenciais são produzidos numa planta, né? Para lidar com vários fatores da sua sobrevivência, como a polinização, a proteção de outras plantas, de predadores, o solo onde que eles vivem, e vários outros fatores, né? Esses óleos produzidos por elas possuem aromas especiais, né? E centenas de componentes químicos que em suas gotinhas elas são bem concentradas, mas dentro dessa concentração é isso, elas produzem, olha, acho que cerca, assim, quando a gente olha, né, por volta aí de 400 componentes químicos e daí para mais, tá? Mas são componentes, né, mesmo a gente falando de componentes químicos, são componentes que se distribuem em perfeita harmonia para a sobrevivência daquela planta dentro da natureza. Eles são mágicos nesse sentido, né? Por quê? Porque nada se desperdiça, tudo vem para que ela consiga produzir tanto a sua vida, tanto as propriedades, para que ela está ali para alimentar, né, a cadeia, né, da vida natural, né, a cadeia natural da vida, a cadeia natural da sobrevivência, tanto no meio dela, quanto para nós mesmos, né? Para os seres humanos, para os animais, né? A gente sabe em estudos que tudo na natureza ela foi feita para a criação. Sabemos também que as plantas elas possuem, né, um corpo eletromagnético exatamente como o nosso, né? Ela possui uma energia sutil que a gente não pode ver, que é essa aura, né, que a gente costuma falar, mas que é certo e comprovado que sentem emoções, que se protegem, que gostam de chamar atenção para a sua beleza. E o mais importante, né, que através dessa sensibilização e energia sutil, elas produzem, né, força, elevação e poder. Então, quando você sente um aroma, você acessa, né, de um óleo essencial e não de uma essência, né, produzida,
você acessa essa essência mais profunda da vibração e da alma da planta. Quando a gente entra em contato, né, com esses óleos aromáticos, a gente acessa essas propriedades químicas também e energéticas dela, que há milhões e milhões de anos, né, aquela planta vem evoluindo, aquela planta vem se adaptando com o meio. E aí, para quem está nesse mundo da aromaterapia, para quem estuda aromaterapia, sabe que realmente os óleos essenciais, eles vão cada vez mais se fortalecendo e se adaptando, se adequando ao ambiente e a questão, né, planetária que a gente vive, né? Conforme a gente vai evoluindo como planeta, ela também vai evoluindo dentro das suas memórias e vai se melhorando cada vez mais nesse processo mágico, né, e natural que existe dentro delas, né? Com o nosso corpo, a nossa fisiologia humana, né, ela é muito parecida com a fisiologia vegetal, né, e como também a gente faz parte de toda essa criação, né, que eu estou falando, ao entrarmos em contato com esses óleos, né, os nossos corpos físicos, emocionais e vibracionais entram em contato com essas propriedades, trazendo toda essa magia, trazendo toda essa cura, trazendo toda essa dimensão mesmo para nós. É que quem já teve contato com os óleos essenciais sabe dessa força e desse poder que eu estou falando, né? Então, as nossas células, quando um óleo essencial entra dentro do nosso corpo, ela absorve toda a propriedade dela, né? Absorve, regenerando, equilibrando o nosso corpo, equilibrando, né, as nossas emoções. Até mesmo quando a gente usa só um olhinho, eu vou chegar lá, só aquele olhinho, né, para fazer um cheirinho na casa ou para trazer assim um cheirinho gostoso para o ambiente, se a gente está utilizando os óleos essenciais, sem a gente saber, a gente já está trazendo aquela propriedade energética daquele óleo para nós, e que sempre vem para trazer bem-estar e para trazer, né, cura para nós de todas as formas, tá? Tanto física quanto energética, né? E através dos inúmeros estudos que aí a gente tem comprovado, né, principalmente no último século, né, dos óleos essenciais, que se estabeleceu, né, a aromaterapia, que é a ciência que estuda os óleos essenciais, tanto para as curas físicas, para as curas energéticas, mas também para o uso de cosméticos, para o uso de produtos em gerais de higiene, de limpeza, enfim, né, higiene pessoal, né? Então, a gente tem aí hoje comprovado cientificamente a eficácia dos óleos essenciais, né? Durante muito tempo, pela falta de conhecimento, foi se associado os óleos essenciais ou esse poder aromático dos óleos a questões esotéricas, mas isso nada tem a ver com questões esotéricas. Obviamente, como o esoterismo, ele estuda partes vibracionais, como ele estuda a elevação vibracional, como ele estuda o bem-estar emocional, né, energético, mental do ser humano, né, ele foi, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil, foi-se aonde mais se teve, né, o acesso à utilização dos óleos, mas
não é uma verdade dizer que, né, só os esotéricos que sempre tiveram acesso a isso, ou que óleo essencial está associado a algum tipo de esoterismo. Tá? É mais pela associação mesmo e pela forma como no Brasil, né, que a gente também tem mais acesso. Fora do Brasil, ela é uma ciência muito conhecida, muito difundida já, inclusive na França, né, nas farmácias se vendem produtos, cápsulas, tudo à base de óleos essenciais, como hoje a gente tem algumas naturopatias, né, aqui no Brasil, mas não só na França, mas na Europa, é super difundido, super conhecido, né, inclusive antigamente, para a gente conseguir materiais de estudos, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, tinha que ser material de fora, ou em inglês, ou em francês, ou em italiano. Hoje em dia, né, com a chegada um pouco mais da aromaterapia no Brasil, a gente consegue ter mais materiais. Tá? E algumas marcas também que estão chegando, né, espalhando as propriedades dos óleos essenciais, então a gente está conseguindo ter um pouco mais de material. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que mesmo eles sendo naturais, mesmo eles sendo vindos das plantas, eles possuem essas propriedades químicas. Então, eles precisam ser manipulados de forma correta quando a gente vai fazer o uso medicinal, né? Para que a gente também não se intoxique, né, com essas propriedades químicas. Porque a gente pensa, é só uma gotinha, né? Mas uma gotinha equivale a 28 xícaras de chá. Uma gotinha, ela tem um poder de concentração muito forte. Por isso é que eles são pequenininhos, vendidos em vidrinhos pequenininhos, porque a gente vai falar em outros vídeos sobre como utilizar, como manipular, eles precisam seguir algumas regras de utilização e manipulação, tá? Mas a gente pode colocar assim no ar para sentir o cheirinho, tá bom? Igual a gente está falando, né? Então, quais são as diferenças dos óleos sintéticos, né? E os óleos essenciais, né? E por que os óleos sintéticos não possuem a mesma eficácia, né? Claro que além das propriedades medicinais, os óleos essenciais, eles são destinados também aos produtos químicos que usamos no dia a dia, né? Foi o que eu falei, produtos de higiene, perfume, cosmético, produtos de limpeza, eles não foram também descobertos, na verdade, a primeira descoberta da extração dos óleos essenciais, né, era mais para perfumes do que para a utilização. Claro que se utilizava, quando a gente vai ver quando a gente vai ver a história desde a criação, a gente sabe que a gente utiliza plantas aromáticas e por outros processos, não pelo processo de extração hoje conhecido, se extraíam esses óleos e se utilizavam nas curas, né? Aí a gente está indo lá para trás, né, Aristóteles, enfim, né, com todos esses grandes sábios e referências da medicina que utilizavam das plantas para os processos de cura, né? Mas como eles são produtos extremamente concentrados, que eu acabei de dizer, com um custo, né, maior, né, a indústria passou a desenvolver os óleos sintéticos a fim de chegarem aos aromas, né, originais e até um pouco a algumas propriedades desses óleos, né, mas a própria ciência já vem comprovando que os óleos sintéticos não chegam nem a 2%, né, dos benefícios dos óleos essenciais e, além de tudo, por serem sintéticos, podem ser até prejudiciais à saúde, né? Justamente porque eles são produzidos em laboratórios, né, e 100% químicos,
né? Então, diferente dos óleos essenciais, que são óleos 100% puros e orgânicos, e que eles produzem, e as próprias plantas produzem naturalmente os seus componentes químicos, eles não são manipulados dentro de um laboratório e não passam por um processo de modificação laboratorial, né? Aqui no Brasil, né, foi o que eu disse, na América do Sul, a gente tem muitos produtores de óleos essenciais, né, principalmente nas regiões agrícolas indígenas, né, a gente tem muito dessa produção, né. A preocupação, né, também é que os óleos sintéticos não possuem as propriedades curativas, né, e vibracionais que os óleos têm. Então, quando você compra também um cheirinho para colocar no difusor, você também tem que tomar cuidado, né, se você está utilizando um óleo essencial mesmo e um óleo sintético. E aí, como que a gente nota a diferença entre esses dois óleos, né? Primeiramente pelo preço, já vou começar logo de cara falando do preço, porque os óleos sintéticos são muito mais baratos, você compra e eles costumam sim ter mais ou menos o mesmo preço, sabe, assim, você não compra um óleo sintético mais do que, acho que 20, 30 reais, tá, tudo bem, às vezes talvez aí uma lojinha ou outra que pode aumentar aí o valor de um óleo, mas muito difícil você comprar um óleo sintético assim, mais do que esse valor. Já os óleos essenciais, a gente sabe que tem uma variação de preço muito grande e costuma custar caro, tá? E normalmente são assim, olha, vidrinhos pequenininhos, tá vendo, ó, de 5 ml a 15 ml, no máximo, nunca vi vender, assim, em prateleiras ou em produções normais, né, assim, num comércio tradicional, vender acima desses tamanhos, tá? Outra coisa, né, e aí eles costumam custar e variar bastante, tá? De 30 reais a 500 reais, a 800 reais. Por quê? Por que tão caro? E por que varia tanto? Porque cada planta necessita de uma quantidade para poder se extrair, né, 1 litro. Exemplo, as rosas, elas precisam de 4 a 5 toneladas em média para poder extrair 1 litro de óleo essencial. Você imagina 4 a 5 toneladas de rosas, né? O jasmim, né? Então, provavelmente, né, para você se obter, né, 5 ml, não, na verdade, né, se vem de 2 ml, 3 ml de um óleo puro de rosa ou de jasmim, né, óleo puro mesmo, você não vai gastar menos do que 300, 400 reais, né, então você consegue comprar ele puro, diluído, um pouco mais barato, tá? Mas, se você vai atrás de um óleo, exemplo aqui, vou pensar numa folha de eucalipto, né, um óleo de eucalipto precisa de muito menos, ele, acho que uns 300 quilos da planta você já extrai 1 litro, então, possivelmente ele é mais barato, vai custar aí uns 40, 50 reais, né, e assim por diante, um cipreste, né, também custa 60, 70 reais. Ah, Lu, mas tão caro? Sim, mas essa mania que a gente tem, né, de lidar com a escassez, né, a gente acha que uma gotinha, não, mas aí de ter que usar muito, não, uma gotinha ela já é o suficiente para muita coisa, inclusive nas formações eu provo muito disso na parte sensorial, né, da formação, na parte prática da formação, tá? Outra forma da gente também saber a diferença de um óleo sintético de um óleo essencial é através, né, de um controle de qualidade chamado cromatografia,
tá? Aonde que eles estudam a pureza do óleo, a qualidade do óleo e quais as propriedades químicas daquele óleo, através da cromatografia que a gente sabe se aquele óleo é mais anti-inflamatório, se aquele óleo também trabalha melhor, ele é mais ansiolítico, trabalha melhor uma depressão, trabalha melhor, né, se ele é antibacteriano e assim por diante, tá? Os óleos sintéticos não possuem, né, essas propriedades, e aí na hora já se vê que um óleo é sintético quando entra na cromatografia, tá? Outras formas também, né, os óleos puros, óleo mesmo essencial, não dissolve na água, né? O óleo sintético, às vezes ele não dissolve tanto, mas ele chega a dissolver um pouquinho, e ele deixa a água turva, né, com cor turva, os óleos essenciais não deixam, né, nitidamente quando você pinga, você vê o óleo boiando na água, né, e para que ele se misture, às vezes a gente faz, né, sprays, você precisa agitar bastante, aí ele dá uma misturada, espirra, mas depois ele volta de novo para a superfície, como a gente sabe que acontece com os óleos, tá? Outra coisa, que nem eu mostrei aqui, ó, a embalagem. A embalagem, ou ela é azul cobalto, ou ela é âmbar, tá bom? E normalmente, as boas marcas, você vê que elas fecham em etiqueta todo o vidro. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são extremamente voláteis. Voláteis é quando, né, eles se dispersam muito fácil, e eles oxidam também muito fácil, né? Então, eles precisam de uma embalagem para que possa conservar melhor o óleo, tá? E para que ele dure, né? Porque se num vidro transparente, você pode manipular, sim, um óleo no vidro transparente, mas ele vai oxidar muito mais rápido e vai também volatilizar muito mais rápido, tá? Então, para quem vende óleo essencial mesmo, puro, né, normalmente é no vidro âmbar. Só que a gente não pode usar isso só como referência, porque tem algumas essências sintéticas que eles colocam no âmbar também, tá? Então, mas é sempre legal a gente ver essa questão da etiqueta, mas normalmente eles não têm toda essa etiqueta, eles não têm, normalmente você vê, né, que na composição que ele é óleo puro, eles vêm, né, é uma regra, né, o óleo essencial de verdade vem com todas as informações na embalagem, inclusive, ó, eles continuam, eles têm uma setinha onde que você abre, tá vendo, ó, e você continua tendo as informações na embalagem. Então, eles têm todas essas características que um óleo sintético não tem, tá? Outra coisa, né, as cores, né, os óleos, eles não têm cores, eles não são tão coloridos, né, ou eles têm aquela cor meio amareladinha de um óleo mesmo, ou transparentes, ou exceção alguns óleos que possuem cor. A gente tem a camomila azul, que ela chama camomila azul porque ela é azul, né, a gente tem o cedro vermelho, enfim, a gente tem alguns óleos, e aí quando você vê também um óleo coloridão, né, puro, a gente tá falando de puro, porque depois que ele é manipulado, a pessoa pode colocar lá uma gotinha de cor que não tem problema, né, contanto que seja natural e até aquelas utilizado para alimentação, enfim, né? Mas quando a gente está falando de óleo puro, a gente tem que ver quais são os óleos, estudar quais são os óleos, que nem eu falei, a camomila azul, cedro, quais são os óleos que possuem cores diferenciadas, tá bom? E é isso, pessoal, eu acho que é importante vocês saberem sobre isso. Os óleos essenciais são, né, eu sempre falo, é o presente divino para nós, né, as plantas são presentes divinos, né, de Gaia à nossa vida, e cada vez mais, né, a gente, é maravilhoso hoje em dia a gente poder ter acesso
a essa medicina maravilhosa que eu estudo há 20 anos, né? Trabalho com ela. Olha, até hoje não tive, né, um caso aonde que uma pessoa tenha falado para mim, né, que não teve, né, os resultados que se esperava. Um super beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram, dê aí o likezinho, compartilha, porque cada vez mais, né, a gente espera que essa medicina, e a gente está vendo o que está acontecendo, né, essa medicina está chegando cada vez mais às pessoas, mas eu acho que ainda há muita dúvida sobre aquilo que esses olhos maravilhosos podem trazer para nós, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber algo específico, coloca aqui, né, nos comentários para mim. Coloca nos comentários também se você tem acesso aos óleos essenciais, se você já utiliza, né? Eu tenho as formações também para quem se interessar, pode entrar em contato comigo, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Namastê.